Glória, 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 aleluia. Vencendo, vem Jesus. Prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semei amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e de Nossa Senhora Aparecida. Em nome de Frei Fabiano de Cristo, Frei Rogério, irmão Policarpo e irmã Iarandazã. Em nome de todos os trabalhadores da cúpula espiritual desta casa, damos por abertos os trabalhos da noite de hoje. Aos irmãos espirituais aqui presentes, bem-vindos sejam em nome de Jesus. Escuta, meus irmãos, o que Jesus dissera aos nossos corações naquela era. Escuta, meus irmãos, o que Jesus dissera aos nossos corações naquela era. Irmãos, eu sou a luz do mundo e quem me segue terá luz em suas vidas, porque sou caminho, sou verdade e vida. Irmãos, eu sou a luz do mundo e quem me segue terá luz em suas vidas, porque sou caminho, sou verdade
Irmãos, saúde e paz. Irmãos presentes e os que nos acompanham nesta reunião, saúde e paz. Jesus, que Deus, Jesus e Nossa Mãe Santíssima estejam com todos nós. Em nossa casa, os atendimentos acontecem nos seguintes dias. Quarta-feira, inicia-se às 19 horas com o primeiro estudo, mentalização com Jesus, passe coletivo, corrente da Rosa do Sol, atendimento fraterno e o segundo estudo. Na quinta-feira, estudo com comentários de todos sobre uma das obras da doutrina espírita, às 19 horas até às 20h30. Todos são convidados. Na sexta-feira, inicia-se às 19 horas com o primeiro estudo, mentalização com Jesus, passe coletivo, fluidificação das águas, corrente da Rosa do Sol, tratamento espiritual quando necessário e o segundo estudo. Quarto domingo do mês, orações e estudos direcionados àqueles entes queridos que estão no plano espiritual. Tem início às 18 horas. Neste dia, aqueles que quiserem podem trazer rosas ou uma plantinha para ofertar. Lembramos ainda que a nossa casa realiza obra assistencial na casa de Francisco de Assis e que os livros existentes aqui em nossa caixinha, na secretaria, poderão ser levados por vocês e depois serem passados para outras pessoas. Sigamos sempre com Jesus, sendo o farol das nossas vidas. Saúde e paz. Hoje completam 30 dias de desencarne da nossa irmã, mãe, comadre para alguns, avó, bisavó e fundadora do nosso Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. Nossa irmã Terezinha, que o seu refazimento esteja transcorrendo com muita paz, muita harmonia e que a senhora tenha as forças necessárias para, mais uma vez, continuar obedecendo ao Cristo, sendo essa servidora maravilhosa que foi aqui na Terra. Não queremos aqui dizer que a nossa irmã não era possuidora de alguma dificuldade, de algum defeito. Todos nós somos. Todos nós somos enfermos. Por isso Cristo veio para nos ajudar a medicar, para nos ajudar a curar a nossa alma. E ela, como uma seguidora do Cristo, não foi diferente nesse ponto. Ali, na nossa caixinha de livros, tem essas revistas, que são revistas da Federação. Essa daqui é a revista Aurora, de 2009. E lá no finalzinho, eu abrindo ali ao acaso, caiu assim: humor, curiosidades, enlevo, relevo. Aqui uma psicografia do Albert Einstein, né? Um grande cientista, físico, que todos já ouviram falar em algum momento. E ele vem aqui deixando palavras simples, palavras que nos alimentam em relação ao dia que estamos vivendo agora. Foi escrita lá em 2009. E palavras que têm muito a ver com a jornada da nossa irmã, que eu
particularmente chamava de Teteca. Ainda vou continuar chamando porque o espírito escuta, né? E vamos à leitura. Pode ser que um dia deixemos de nos falar, mas, enquanto houver amizade, faremos as pazes de novo. Pode ser que um dia o tempo passe, mas, se a amizade permanecer, um de outro se há de lembrar. Pode ser que um dia nos afastemos, mas, se formos amigos de verdade, a amizade nos reaproximará. Pode ser que um dia não mais existamos, mas, se ainda sobrar amizade, nasceremos de novo um para o outro. Pode ser que um dia tudo acabe, mas, com a amizade, construiremos tudo novamente. Cada vez de forma diferente, sendo único e inesquecível cada momento. Sendo único e inesquecível cada momento que juntos viveremos e nos lembraremos para sempre. Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. E aqui, quando encarnados, todos nós, em algum momento, vivemos um reencontro. É quando passamos por pessoa na rua que a gente, às vezes, nunca viu. E a pessoa não falou com a gente também não falou com a pessoa. Mas dá uma sensação de que a gente conhece aquele ser. Pode até passar e um nem falar com o outro, mas vem isso, porque as almas amigas, elas se reconhecem. E elas, para se reconhecerem, não precisam da palavra, não precisam do toque, porque esse sentimento vai estar dentro de cada uma delas. E é isso que nós temos certeza que acontece no caso da nossa irmã Terezinha. Seu corpo físico já não é mais visível aos nossos olhos, mas todo o ensinamento, toda a convivência está gravada dentro de cada um de nós e de todos do público que também com ela conviveram e dos irmãos que nos acompanham pela live, né, que já vieram à nossa casa, os irmãos que por motivo de saúde estão afastados. Isso é eterno. Isso tempo nenhum vai apagar. Porque aonde existiu o amor, a amizade, esse laço se faz de forma eterna. E essa poesia do Einstein, né, uma pessoa, um espírito, altamente, digamos assim, com altos conhecimentos, ele se curvou a um detalhe tão simples e tão verdadeiro. Isso se chama deixar um legado. Legado não é uma obra física somente construída. Legado é aquela lembrança, aquela ligação que não nos permite esquecer nunca daquela pessoa que hoje desencarnada, em determinado momento, conviveu com todos nós aqui na Terra. Nós passamos por uma experiência essa semana em nossa casa de Assis que exemplifica bem o que é um legado. Porque fama, o nome escrito numa rua, então muitas pessoas têm. Mas quando pergunta o que aquela pessoa plantou para você, aí a gente não sabe dizer. Só sabe o que diz ali a história.
Legado é aquilo que toda vez que nós passarmos por uma situação, nós vamos lembrar daquela pessoa, trazer a essência daquela pessoa para perto de cada um de nós. Então, na nossa casa de Assis, nós temos lá um tanquinho e ele pifou. Porque a gente recebe algumas roupas que às vezes tem que dar uma batidinha na máquina, né? A roupa está muito guardada há muito tempo, às vezes não vem numa condição legal, porque o morador de rua ele não tem onde lavar roupa. A gente já tem que entregar limpinha para ele, né? E a máquina pifou. E aí a nossa irmã Sheila Isina, conhecendo o vizinho da nossa irmã Terezinha, que sabe consertar, né? Trabalha com esse material. Aí ele falou: olha, esse tanquinho é tão antigo que eu nem gosto mais de fazer conserto nele, mas vou até aí dar uma olhada. E chegando lá, aqui na nossa casa de Assis, assim ele o fez. E para sorte nossa, graças a Deus, era só uma borrachinha que ressecou, né? Por causa da idade da criança, né? Ressecou. Ele trocou. E aí foi perguntado a esse irmão qual o valor, né? Porque ele foi lá como profissional. Ele tem família para sustentar. E foi perguntado a ele qual o valor. E eu não sei bem as palavras exatas, mas foi mais ou menos assim. Se a Sheila quiser falar a palavra exata, né? Exata não. Ele disse o seguinte: impossível cobrar algo que a nossa irmã Terezinha concedeu. Esse é o meu presente para ela. Eu não pude ir, que ele não soube na época do sepultamento, do desencarne dela, mas é um presente. É um presente diante de tudo que está construído, porque nós mostramos toda a casa para ele, o trabalho existente, né? Então ele citou essa situação, deixou todo mundo comovido, porque ele se comoveu também. Ele ficou emocionado, porque ele, tanto tempo conhecendo ela, ele não conhecia o trabalho que existia por detrás daquela irmã de cabelos brancos e que sempre indicava o profissional, né, que era ele, a todos que pediam ajuda. Então, esse é o exemplo, é o legado. É coisa que dinheiro nenhum compra, dinheiro nenhum paga. Porque vem do coração. Então, estão aqui as flores, que diante dessa natureza nossa é o presente que mais passa, né, a emoção que todos nós temos. E agora vamos à fala do nosso irmão José. Queridos irmãos, palavra da moda, compartilhar. Então, vou começando compartilhando. Desejo que todos estejam emocionados e nervosos como eu estou agora. Está na moda tal de mêsversário, né? Então, hoje é aniversário da nossa irmã Terezinha, um mês no mundo espiritual. Estamos felizes, sim. Algumas décadas, creio que mais de 30, chegando a quase 40, através da irmã Terezinha, recebemos uma orientação do mundo espiritual, uma diretiva, uma ordem: evangelizar, evangelizar, evangelizar. Então, no primeiro momento, estudar o Evangelho é maravilhoso. E tem um versículo de João, evangelista, que eu gosto muito, e chegando aqui, eu fui lá em cima ainda há pouco, facilidade de consultar, né? Está no capítulo 1, versículo 14 de João, como ele fala do Senhor Jesus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai.
Mas o que tocou meu coração mais profundamente foi o hino cantado. Mas a humanidade não entendeu seu evangelho de amor e o crucificou. Um esforço magnífico daqueles primeiros alunos e primeiras alunas, muitas mulheres ajudaram Jesus. O evangelho permanece e, através do tempo, chega até nós. É muito gostoso estudar o evangelho, mesmo que seja da forma modesta que nós fazemos aqui, segundo nossas possibilidades. É muito bom poder falar do evangelho em casa, com as pessoas, aqui, quando nos é possível usar a palavra. Mas hoje algo é especial. A médium Irmã Terezinha trouxe essa mensagem e outras tantas maravilhosas. A pessoa obediente sempre vai ficar na nossa mente. Mas eu gostaria de falar do ser humano, com todas as suas virtudes, com todos os seus lamentos, em alguns momentos, com suas dores, desejos pessoais, algumas manias, porque nós trazemos algumas convicções de encarnações passadas. Eu gostaria de trazer à mente não só a irmã Terezinha dentro desse tempo, mas aquela que muitas das vezes tinha um conselho pessoal, como mãe, perguntava pelos seus netos, e são muitos, e até bisnetos. Eu gostaria de lembrar da figura que nos abraçou aqui e falou que nós somos filhos de mentirinha, mas que ela amava de verdade. Não parafraseando João Evangelista, jamais. Mas eu gostaria de trazer para todos, compartilhando com todos vocês, que quando aqui chegamos, nós não só vimos e ouvimos o Evangelho de Jesus, nós convivemos com ele. Porque até hoje o Senhor se vale dos corações de boa vontade. Nunca observei em nenhum dos fundadores perfeição. E creio que nenhum de nós aqui tem essa pretensão. Mas se algo podemos falar de coração, só estamos aqui hoje porque uma pessoa que vem à Terra com suas invirtudes, com suas lutas pessoais, e permite que hoje aqui estejamos, abdicou de muita coisa. Muitas lágrimas, possivelmente, foram derramadas. Suportou alguma infelicidade nossa, éramos todos bem jovens, fisicamente falando, porque de coração ainda nos sentimos. E aqui estamos comemorando o seu mêsversário. Tem um detalhe especial que me fugiu à mente agora. Todas as nossas reuniões, reunião de estudo, quinta-feira, quarta e sexta e quarto domingo, também aberta ao público, mas principalmente às terças-feiras,
é que nós sentimos um pouquinho mais o que vem representar o Evangelho do Senhor Jesus. Mas no meu coração, isso só foi possível porque 3 pessoas se dispuseram a fazer isso por nós. Como eu disse no início, é muito bom estudar o Evangelho, é maravilhoso quando podemos falar nele, mas a grande lição que a noite está propiciando ao meu coração é observar o Evangelho naquele que está próximo de nós. E nós temos esse legado, conforme a irmã Loide falou, não da obra, que já é algo maravilhoso, mas o que ficou em nossos corações. Somos eternamente gratos pela pessoa naturalíssima, simples, um respeito ao Senhor Jesus magnífico, um amor à Nossa Senhora Aparecida, um carinho e um intercâmbio com os irmãos espirituais que eu nunca vi, porque eu não tenho experiência fora dessa casa, ao ponto de ficar de mal com os irmãos espirituais. Estou de mal com ele, entendeu? É algo tão simples, como a irmã Luíde falou, tão natural, que às vezes a gente fica sem como transmitir para vocês. Como eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês a experiência maravilhosa que nós tivemos nesta encarnação de conviver com a nossa irmã Terezinha, com todos os fundadores e os que nos anteciparam, mas hoje, em especial, a nossa irmã Terezinha. Que o Evangelho do Senhor Jesus sempre encontre corações de boa vontade, como encontrou nessa irmã. Saúde e paz. Irmãos, o nosso irmão Gabriel vai postar agora um áudio que está na minha voz, mas o texto é da nossa irmã Zina, falando em nome de todos nós, trabalhadores materiais, irmãos do público, a todos que conheceram a nossa irmã. E foi até positivo ter gravado ontem, porque hoje a voz não está lá, essas coisas. Então vamos ouvir. Saúde e paz. Carta de agradecimento. A vida é companheira daquele que segue servindo. Fostes fiel à nossa casa de Deus, fiel aos filhos do coração, fiel ao público amigo da nossa casa de Deus. Abraçastes a todos que a vida te deu. Esteja em paz, seja feliz. Jesus Cristo e Nossa Mãe Santíssima felizes estão, pois mais uma servidora se apresentou por lá, com a simplicidade costumeira que exercitou aqui. Para nós, fica a lição de como ser fiel, ser cristão. Nenhum obstáculo foi capaz de te impedir servir, seja por um recado,
seja por telefone, seja por aviso em sonho, seja por ordem espiritual, seja por tua presença. Nos lembramos a felicidade que sentias ao nos passar uma orientação espiritual para alertar, para ajudar. Com que prazer fazias. Nos ensinastes a ser honestos em qualquer situação. E quando se tratava dos assuntos espirituais, ultrapassava 100% a honestidade. Que firmeza, que beleza, que simplicidade. Sentimos sua falta, mas também nos alegramos, pois sabemos do encontro com os espíritos queridos que te aguardavam. Fique bem. Não iremos esquecer as lições, jamais esqueceremos. Grupo Espírita, Caminho, Verdade e Vida. É o nosso presente do céu. Até tem as cores do céu. Amamos muito a nossa casa e amaremos por toda a vida. Daí poderás verificar, não faltará visão para tal. Deus te abençoe. A família se encontra outra vez. Trabalhamos a saudade que sentimos no bem que podemos fazer em nossa casa de Deus, na casa de Francisco de Assis, Cantinho de Luz. Nos entregaram um tesouro para amar, cuidar, zelar, proteger. Com as bênçãos do Senhor, teremos forças e vontade suficientes para zelar por nossas casas. Foi a melhor herança que nós, os filhos, recebemos dos fundadores materiais e espirituais. Caminho, verdade e vida. Que prazer e que responsabilidade. Obrigado. 1000 vezes obrigada. Jamais os esqueceremos. Saúde e paz. Irmãos, saúde e paz. Senhor Jesus, neste momento de alegria, estamos enviando para nossa irmã Terezinha milhões de abraços. Como ela gostava de um abraço. Como era gostoso o abraço que ela nos dava. A força que ela nos passava. E nós estamos neste momento enviando milhões de abraços. Com muita saúde
e paz para o seu espírito. Irmã Terezinha, que Deus te abençoe, que você faça como você fez aqui no planeta Terra, nesse plano, faça melhor ainda aí na sua casa espiritual, na sua verdadeira morada. Agora, então, que a senhora pegou o conhecimento aqui, estudando, dedicando-se à nossa humanidade, fazendo o bem sem olhar a quem. Nunca ouvi, e eu tenho certeza que os nossos irmãos aqui também ouvimos uma negativa quando precisávamos de uma palavra, de um conforto. A senhora podia estar com todas as dores, como a senhora tinha tantas dores, mas esquecia todas as dores e nos pegava no colo. Vai, senhora, um abraço muito forte de cada um de nós, com muita luz, com muita serenidade no seu espírito, para a sua recuperação, para que possa, senhora, começar o seu trabalho cheia de energia. Que Deus, Jesus e Nossa Mãe Santíssima cubra com os seus mantos, cubra o seu espírito, dando-lhe muita paz e muita sabedoria, além da que a senhora adquiriu aqui. Fica com Deus, minha irmã. Estamos com muitas saudades. Mas como a senhora nos ensinou, e o Evangelho nos ensina, fazemos o possível para trabalhar, trabalhar, trabalhar. E assim a saudade vai ficando gostosa, ao invés de ficarmos chorando, desesperados, reclamando porque a senhora não está perto fisicamente. Ficamos felizes porque estamos também ajudando e estamos enviando amor para o seu espírito. Que Deus lhe abençoe. Saúde e paz.
Nossos problemas.